capítulo? Abacuque capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 2 e depois nós vamos orar e ficar na dependência do Senhor para aquilo que Ele tem para nos ministrar no tempo que temos, que com certeza será uma bênção. Amém? Abacuque 2, capítulo 2, versículo 2 diz assim: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te reconhecer, como já dizemos aqui nesse tempo festivo, nesse tempo, Pai, onde nós estamos reconhecendo a sua intervenção. Senhor, o Ebenezer teu, até aqui o Senhor nos conduzindo, nos trazendo. É verdade. Senhor, há um ano de comunidade Casa da Graça, e debaixo dessa mesma confiança, dessa postura de fé, nós nos submetemos à influência e à inspiração do seu Espírito. Amém. Nessa manhã. Sim, porque eu estou plenamente convicto, Senhor, que um homem falando é apenas um homem falando, não muda nada. É, mas um homem falando debaixo da sua inspiração, sim, toca corações, remove erros, remove, Senhor, referências de prisão, quebra grilhões, e é nessa inteira confiança que nós nos colocamos hoje de manhã. Amém. Eu falando e eles ouvindo, Senhor, debaixo do seu desejo, debaixo da sua vontade, debaixo da sua liderança, desejosa de que o Senhor comunique a essência daquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a sua inteira glória. Quem crê diz amém. 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 Você pode sentar. Amém. Amém. Glória a Deus. Olha como funcionam as coisas de Deus, amados. Eu não sei nem exatamente o que eu vou dizer hoje de manhã, mas eu tenho uma convicção tão forte que isso tem um poder tremendo. Amém. Porque foi isso que Deus comunicou no meu coração. Amém. As coisas no reino de Deus, elas funcionam por mutualidade, por reciprocidade. Na verdade, isso responde muita coisa. A ideia genérica que as pessoas têm sobre Deus é um Deus que está absoluto e soberano, no sentido de que Ele faz tudo para todos quando quer, e quando não quer Ele não faz, Ele deixa de fazer. Quase como se nós fôssemos apenas figuras ilustrativas, meramente, nesse cenário da aliança. Quantos estão comigo? Amém. E isso não é o que Deus quer, isso não é o que Deus planejou. Ele fez a mim e a você para que nós interagíssemos com Ele. E se a gente mergulhar na revelação bíblica, você vai perceber que essa função da reciprocidade, da resposta, da interação, ela é mais necessária e eficiente do que a gente pode pensar. O que faz muitas vezes a gente encaminhar para um trilho em um trilho de fraqueza, de derrota, de tristeza, é exatamente a gente se permitir por ignorância, e quando eu digo ignorância, estou falando no sentido literal da palavra, ausência de conhecimento, falta, né, de entendimento das coisas, é a gente estar indiferente, é a gente se colocar por ignorância como refém dos acontecimentos. Você está comigo? E ontem o Senhor começou a ministrar algo no meu coração. Aí hoje, quando chega Fábio e Tati, eles trazem esse livro que eu tinha emprestado para eles. Esse livro. Aí vocês vão pensar, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Vocês viram o texto que eu li? Tudo. O texto que eu li fala sobre escreva claramente a visão. E esse livro é os princípios e o poder da visão. Quando a gente fala a palavra visão no contexto evangélico, vou usar essa expressão que eu nem gosto muito, né? Porque evangélico tem um peso muito religioso. Mas quando a gente usa a palavra visão no contexto da igreja, por exemplo, ela tem N entendimentos, inclusive N facetas mesmo na Bíblia. Existe a visão como um dom do Espírito, uma manifestação, que seria os dons dos dons de revelação, que são 9 dons do Espírito. 3 dons vocacionais, dons que falam, dons de revelação, dons de poder, enfim. E a visão pode ser colocada dentro desse quadro, né? Nessa categoria ali, que muita gente chama de visagem também, né? Quando você vê uma coisa que não tem base, que é apenas produto da sua mente. E isso também, infelizmente, é muito comum no contexto religioso, pessoas que têm visagens, que estão ali
mistificando as coisas, mas sem nenhuma base bíblica. Esse é um dos aspectos da visão, né? A gente pode usar a visão também no contexto da vista, daquilo que você olha, né? Mas especificamente do que Deus estava tratando aqui com o povo e do que esse livro trata, né? Eu ia dizer que era uma coincidência, mas não é coincidência. O que esse livro fala, amados, em termos de visão, e é de propósito que nós estamos falando isso hoje aqui num culto de aniversário, é que existe algo que é essencial e que nos move, ou que tem o poder de nos mover, e diga-se de passagem, nos mover para frente. Isso. Amém? Você está aqui? Amém. Tem toda a força de nos mover para frente, que é a visão. E o contrário disso também é verdadeiro. Quando não se tem visão, você fica sujeito às coisas. Então, à medida que a gente vai falando sobre isso, a gente vai trazendo definições para você entender sobre o que isso significa. E de antemão eu quero lhe dizer, isso tem muito, muito, muito a ver com cada indivíduo. É verdade. É isso aí. Eu estava pensando, estava tratando com uma pessoa específica ontem que está lidando com um momento difícil. E não existe nada mais comprometedor da visão, que possa comprometer a visão, do que a vista. Olha que trocadilho. E agora que a gente vai começar a estabelecer parâmetros para que não se confunda, porque as palavras são muito parecidas. Mas os sentidos são diferentes. Eu vou voltar a repetir. Cada um aqui tem a sua realidade, a sua verdade. Hoje nós vamos aplicar visão no contexto da igreja, do ministério. Mas você vai entender que o que Deus vai tratar aqui tem a ver com a vida de cada indivíduo e como tem andado a sua vida. Em que âmbito, pastor? Em que sentido? Amados, a nossa vida é uma só. Às vezes no contexto religioso a gente diz assim, a nossa vida secular é a nossa vida espiritual. Não, você não é gato que tem mais que uma vida. É verdade. Você tem uma vida só. Isso. Você é um ser essencialmente espiritual, que interage por decisão de Deus, vale salientar, porque às vezes a pessoa tem raiva até de estar vivo. Mas você está aqui como uma bênção, amado. A gente está aqui como um dom de Deus. Amém. Como um presente. Isso mesmo. Agora, como a gente está vivendo essa vida, aí sim tem a ver conosco. Isso. Está comigo? Amém. E está tão forte dentro de mim desde ontem, que eu peço que o Espírito Santo me ajude a entender isso. E você vai entender por que eu disse que o maior inimigo da visão é a vista. Porque a visão é aquilo que é além do que os olhos podem ver. E para a gente estabelecer definições mais claras, assim como a vista é a função dos olhos, a visão é a função do coração. Oba. É verdade. Aí nessa hora que eu penso, pense cada um sobre a sua própria vida. O que é que tem lhe movido? É o que você vê, que seria a vista, ou é a visão, que seria o que está dentro? A visão é algo que vai além do que a capacidade de olhar, de ver. E quando eu digo, eu vou dar base bíblica para isso, amados, quando eu digo que o principal inimigo da visão é a vista, é que todos nós somos tentados a nos alinhar, a nos moldar aquilo que estamos vendo. É verdade. Visão tem a ver com propósito. Diga, visão tem a ver com propósito. Com propósito. E ninguém nasceu aqui de um trovão. Que bobagem é essa, pastor? O que é isso que você está falando? Ninguém nasceu com raio, isso é coisa de filme. Você está aqui, você foi planejado. Amém. Amém. Glória a Deus. Você está aqui, nasceu para fazer algo que Deus havia planejado de antemão. Oh, glória. Só que todas as coisas que nós vivemos, nesse mundo que Deus colocou a gente aqui para interagir nele, e que, diga-se de passagem, falando de mundo, falando de século, falando de sistema, tem muito mais abertura e interação das trevas do que de Deus. Você está comigo? Você consegue acompanhar aqui? Por causa de nós estarmos interagindo com esse mundo que tem mais interação das trevas do que muitas coisas ruins, negativas,
que nos afrontam, elas aconteceram com a finalidade. Que finalidade? Comprometer a visão e passar a nos fazer a viver por vista. Diga assim, quem perde? Quem perde? A visão, Vive por vista. por vista. Eita, Em condição. É interessante, né? Parece que nós estamos falando da mesma coisa. Mas a visão é o quê? A vista é o quê? Diga, a função A função. dos olhos. Quando a pessoa fica cega, ela não perdeu a visão. Não. Ela perdeu a vista. Ela perdeu a vista. O que é perder a vista? Definições para você entender e saber o que Deus está falando com você. Olha como é assim. O que é perder a vista? Perder a capacidade de ver o que é natural. Isso. Então o que é viver por vista? É viver apenas com a capacidade de ver o que é natural. Então o que é visão? É viver movido com a capacidade de ver aquilo que é sobrenatural, além do natural. Aleluia! Nos ajuda, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Todos os acontecimentos negativos, desde o começo da escola, uma afronta de um familiar, uma coisa que você planejou e deu errado, por trás disso tem uma ação maligna querendo roubar de você a visão e lhe fazer refém da vista. Porque as coisas que estão acontecendo fora é o que nós podemos chamar de realidade natural. O que é uma realidade? Alguém pode me dizer o que é uma realidade? É algo real. Tá acontecendo. A própria palavra diz. É algo real. É algo que realmente está acontecendo. E nós somos, por natureza, tendenciosos a nos moldar aquilo que é realidade natural. Só que eu e você fomos chamados para viver não pelas realidades naturais. Amém. Só que o diabo sabe, nosso adversário, o peso que tem uma realidade natural. Por isso que quando o primeiro sonho, que é outra palavra que nós podemos definir aqui, ou sinonimizar por visão, é sonho. Quando nós falamos de visão, nós podemos chamar também de sonho. Quando o primeiro sonho nasceu no seu coração, de ser tal coisa, de fazer tal coisa, de ir a tal lugar. E por que não dependia somente de você? Não aconteceu como você planejava. Desde ali, o diabo começou um processo de comprometer a sua visão. O que é a visão? É a capacidade de ver além do natural. É verdade, amém. Você pensa sobre a sua própria vida, pensa sobre os seus próprios desafios, sobre coisas que são realidades, trabalho, família. Como a gente está lidando com essas coisas? Você está comigo? Amém. Então qualquer pessoa, organização, entidade que tem pretensão de ter sucesso, ela precisa de ter uma visão. E eu vou repetir isso até você ficar chateado comigo. Pense sobre você. Pense sobre a sua realidade. Eu tenho uma visão para a minha vida? Ou eu estou vivendo pela realidade natural? Eu tenho uma visão para a minha vida, ou o que promove os meus impulsos são as coisas naturais. Porque eu não quero estragar seu dia, mas eu preciso lhe dizer com verdade que tem muita coisa ruim acontecendo. Que tem muita resistência que está vindo contra mim e contra a sua vida. Isso não é uma palavra triunfalista. Não, amados, o próprio termo triunfalista subtende a existência de oposição, de resistência. Em nenhum lugar na Bíblia, a honestidade de Deus omite os embates, as coisas com que a gente tem que lidar. Agora, nenhuma vez Deus disse assim, você fique triste mesmo porque as coisas ruins estão vindo. Não! O que ele disse é que as coisas vão vir e você precisa ver depois delas. Amém. Amém. Glória a Deus. Logo, se eu não tenho um alvo, se eu não tenho uma visão, qualquer outra coisa me distrai. Bem isso. Sabe, os crentes têm mania de justificar, e quando eu digo crente, eu estou falando de mim também, para ninguém pensar que eu estou... A gente tem mania de justificar os atrasos, os retardos, dizendo, é porque no tempo de Deus, olha, Já foi. a Bíblia diz, tudo tem o seu tempo bíblico. Verdade, não vem de lá de verdade, verdade. Mas essa expressão, tudo tem o seu tempo, é a expressão mais carregada de isenção
é mais carregada de transferência e de cooperação. Bem isso. O que vocês estão compreendendo, pegando a linha do que eu estou falando? Quando a gente pega esse texto bíblico de Salomão, o sábio Salomão, para dizer, é porque não chegou o tempo, tudo do tempo, mas isso é bíblico. Mas nós usamos essa expressão para nos isentar da nossa cooperação, daquilo que tem a ver conosco. Vamos. Eu costumo falar que a gente aceita as nossas incompetências, né? É mais duro de dizer, né? Mas as pessoas fogem de assumir suas próprias incompetências, julgando os outros, criticando os outros, ou dizendo que Deus... A coisa mais, a principal evidência, pegando a deixa do que o Fábio estava dizendo aí, de que a gente não está aprendendo, é quando a gente está transferindo responsabilidade. Bem isso. O contrário de aprender é culpar. Interessante, né? Eita. O contrário de aprender é culpar. É o frio, é o trabalho, é a Paula, é o Bolsonaro, é a esposa. Essa sim. Fica ligado aqui, amados, não vamos perder a linha. Agora, a contrapartida disso, amados, é que a visão é o fundamento da coragem. Amém. Amém. A visão é o combustível para a continuidade. Amém. Amém. Nos ajuda, Espírito Santo. Logo, se não tiver visão, falta gasolina. Ah, é verdade. Para. Logo, se não tiver visão, falta coragem. É verdade. E todos nós que estamos aqui, indistintamente, ou melhor, vamos tirar Sofia e Thalita. E a pequena ali. Sim, a Isa. Todos nós que estamos aqui, amados, já sofremos propositalmente, intencionalmente, por parte das trevas, pressão, coisas, circunstâncias que ministraram de forma direta, assertiva, sobre o que eu e você estamos destinados a fracassar, olhando para o que está acontecendo. É. Bem isso. Então, hoje é o primeiro aniversário da comunidade Casa da Graça. E eu queria que você recebesse essa palavra também nesse sentido. Mas eu vou deixar para falar disso no final. E não vai ser longa a mensagem. Eu creio e quero que o Espírito já esteja ministrando ao seu Amém. coração. Amém. Que enquanto eu estiver falando aqui, você esteja pensando sobre você mesmo. Porque já amanheceu um dia assim que parece que você não queria levantar, que você olha para o que você tem que fazer e aquilo parece ser maior do que você, e você tem uma vontade grande de desistir. Já aconteceu com você? sim. Os que falam a verdade vai dizer que sim. Com certeza. E é nessa hora que, por trás dessa montanha de resistência, tem que ter a luz da visão brilhando. É Da verdade. palavra. Amém. É bem Faz com que a gente fique pelo caminho, é não saber onde a gente quer chegar. É. E quando eu disse para você que o principal inimigo da visão é a vista, é porque quando essas coisas naturais acontecem, elas trazem um testemunho natural. Elas trazem um testemunho negativo, um testemunho de fracasso. É. Só que Deus, amados, Ele é especialista em consertar o caos. Oh, glória. Amém. Você pode crer Glória a nisso? Deus. Eu creio. Diga, meu Deus, Meu Deus. especialista Especialista. em consertar Em Consertar. o caos. caos. Você sabia que teologicamente é comprovado que entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2 tem um período de anos. Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Que período é esse? Vamos pegar primeiro textos que respaldem o caráter de Deus. O caráter de Deus diz que Ele é bom, sim ou não? Sim. Que Ele é uma fonte que não sai água, dois tipos de água, só água boa. Que Ele é justo, não existe nele injustiça. Que ele é bom, Salmo 5, versículo 4. Salmo 4, versículo 5. E não há nele mal algum. E o versículo 1 de Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como você acha que foi essa criação? A partir desse caráter. Sim. Sim ou não? Sim. Tudo bom, tudo perfeito, tudo certo, tudo no lugar. É produto da extensão daquilo que ele é. Isso mesmo.
Só que o que é que diz no versículo 2? E a terra era sem forma e vazia. Parece com as coisas que Deus faz? Não. Não parece. Tanto que no original hebraico, não diz era simplesmente, diz tornou-se. Estava sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Como Deus criou os céus e a terra? Tudo bom, tudo perfeito, tudo já no padrão para colocar o homem. Só que o versículo 2 vai dizer, e a terra era, ou estava, ou tornou-se sem forma e vazia. É aí que entra, porque a ciência fica tentando explicar de tempos em tempos. Porque se acha tanto fóssil de dinossauro, mas não tem um registro bíblico sobre a existência dele, nem outras coisas. É a era pré-adâmica entre a criação e a restauração dessa criação. Na verdade, quando a Bíblia diz, e disse Deus haja luz, ele não estava só criando, ele estava restaurando algo que foi criado e que, Lucas 10, 19, Jesus ministrando aos seus apóstolos e discípulos ali, ele diz, eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e toda sorte de mal, mas antes disso ele diz, eis que vi Satanás cair na terra como uma luz. Se bobear, Big Ben. Que é o que as pessoas tentam explicar como Big Bang, como outras coisas. Mas é o que causou a destruição da terra, foi esse choque das trevas, do diabo e uma terça parte dos anjos aqui, e que está nesse intervalo de Gênesis 1 e Gênesis 1:2. Faz absoluto sentido. E eu entrei nisso para dizer o quê? Que quando a Bíblia disse Deus haja luz, ele estava fazendo aquilo que é essencial na sua natureza, restaurar o caos. Aleluia. E eu estou aqui para plantar essa semente de vida em você, porque você não caiu de paraquedas aqui, você reconheceu esse Deus, você aceitou Ele. E eu e você já vivemos muita porcaria, muita coisa errada, pedaço para todo lado, tristezas, coisas que a gente não planejou, caos. E esse caos veio para roubar a nossa visão. Só que o diabo não contava com isso. Jesus nos comprou de volta. Deus pagou um preço para que nós fôssemos restaurados. E agora Ele está jogando luz onde havia trevas. E Ele está restaurando todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou aqui para dizer com todas as palavras que visão é tirar os olhos dos acontecimentos naturais e colocar o coração no propósito. Alô? Isso é contigo. Isso é contigo. Isso é para mim. Amém. Deus tem algo planejado e eu nasci por causa disso. Amém. Glória a Deus. Deus tem algo para nós e nós nascemos por causa disso. Agora, olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7. Paulo dizendo por revelação, ele diz, porque vivemos por fé e não por vista. O que mais confunde as pessoas e elas ficam procurando argumento para combater a realidade que nós vivemos, nos chamando de desocupados, gente que não tem o que fazer, lunático. É porque eles estão acostumados a dar resposta apenas a partir da perspectiva daquilo que é natural. E nós estamos vivendo, desde que nascemos, rompendo com o que é natural, colhendo milagres sobrenaturais. Amém. Amém. Invertendo histórias irreversíveis, mudando quadros irreparáveis, fazendo calar ciência, medicina e outras coisas mais. Amém. Bem isso. Nada de natural. Amém. Glória a Deus. Você já caiu, eu também. Você já errou, eu também. Já teve um plano seu que deu errado, eu também. Mas nós estamos ligados a um Deus que restaura. Aleluia. E nós nascemos com um propósito. O que tem tirado a sua força de levantar durante o dia e avançar em direção ao que Deus tem é porque você nem sabe exatamente o que é. Mas, e nem eu sei plenamente o que é. Mas hoje você já sai daqui com essa verdade. Deus tem algo. Amém. Ele tem algo para mim, não é só lavar prato e É verdade. Isso mesmo. e roupa para as mulheres. Amém. E não é só dirigir carro e carregar coisa na cabeça para os homens. É algo muito. Isso são coisas complementares. Amém. Amém. Muito menos lavar panela. O texto diz: Amém. nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Por que existe uma sinalização tão clara para que a gente não viva pelo que a gente vê? Porque aquilo que a gente vê tem muita influência das trevas, amados. O que é natural tenta nos moldar. O que é natural tenta nos transformar. E
Qualquer pessoa hoje que pode apresentar um grande quadro de transformação, preste atenção nisso, ó. Qualquer pessoa hoje que consegue tocar a vida de outras pessoas com um quadro de sucesso, seja financeiro, ou em qualquer outra área, num dado momento da vida dela, fica ligado comigo porque Deus está falando com você. Num dado momento da vida dela, só ela acreditou. É. O nome disso é visão. Amém. Amém. Isso mesmo. Esse livro, logo no começo, ele vai falar sobre Walt Disney. Walt Disney é o cara que criou a Disneylândia, né? Todo mundo sabe o que é Disneylândia, né? E esse era o nome do cara, o Walt Disney. E ele era um visionário. E ele planejou um monte de coisa fora do padrão do que se estava acostumado sobre entretenimento. São aqueles parques que até hoje as pessoas passam o ano trabalhando para poder ir lá. Confesso para você que eu não tenho muita admiração por aquilo, mas é só uma questão pessoal minha. Isso não diminui o papel desse cara. E ele pensou numa montanha-russa a maior do mundo, com loops, com... E ele começou a trabalhar nesse projeto. E no dia da inauguração dessa montanha-russa ele já tinha morrido. É. E aí a pessoa que estava ali conduzindo as coisas, apresentando o projeto, né, falou, fez toda aquela apresentação, aquela coisa linda, aquela montanha-russa. E aí ela disse, é uma pena que o visionário, o idealizador desse projeto não esteja aqui para ver isso. Como ficou bonito. E aí a próxima pessoa a falar era a esposa dele. E ele facultou a oportunidade, aquela mulher educada, sábia, gentilmente disse, eu preciso, com todo respeito, corrigir o meu amigo aqui. Ele disse que o Walt Disney não viu isso aqui. Mas ele viu isso antes de vocês. Por isso que está ali. Na verdade, ele foi o primeiro a ver isso aqui. Na verdade, isso só está aqui fora porque essa visão nunca saiu Aleluia. Obrigada, dos olhos dele. Eu sei que nesse momento o diabo está trabalhando coisas para lhe afrontar, para tirar o seu ânimo, para tentar lhe jogar para baixo, para lhe vencer, para dizer que você não pode, que nunca vai ser diferente. E eu preciso lhe desafiar hoje, pela manhã aqui, nesse culto festivo de aniversário. Até quando a gente vai viver por vista? 2 Coríntios 5,7. Mas vivemos por fé e não por vista. O que é viver por fé? Vamos para a definição de fé. Fé, Hebreus 11:1. É a firme convicção de coisas que se esperam, embora não se vejam. Isso mesmo. Ô, glória. Quando diz não se vejam, está falando não se vê aqui. Algumas pessoas tentando traduzir fé diz, fé é um passo no escuro. Fé é um passo no escuro para quem está vendo. Mas para quem está dando o passo, é um firme fundamento. Tanto que ele pisa. Sabe onde está pisando? Graças a Deus. Glória a Deus. É verdade. Que diabo que é isso, amados? Que a gente fica apenas natural. Porque as coisas naturais são uma realidade. Não é um fake news. Não, são realidades. Só o que a Bíblia diz sobre isso. Se o testemunho do homem é verdadeiro, o testemunho de Deus é maior. Amém. Aleluia. Eu sempre disse aqui para vocês que a visão sempre é maior que o visionário. Com certeza. E por que ela é maior? Porque uma instituição, por exemplo, ela pode até viver sem o visionário. Mas ela não pode viver sem a visão. Não. Provérbios 29:18 vai dizer, sem visão o povo perece. Olha aqui para mim. Sem visão o povo perece. Algumas traduções bíblicas vai dizer sem revelação divina. A palavra é visão. E quando o texto em hebraico diz perece, quer dizer perde a disciplina, perde o foco. Olha como é interessante. Se eu não tenho uma visão, aí eu estou falando sobre comunidade Casa da Graça, estou falando sobre... E você está pensando sobre você. Sobre onde você quer chegar. Sobre como tem sido a condução da sua própria vida. Porque visão promove autodisciplina. Amém. Diga visão. Visão. Promove Promove autodisciplina. autodisciplina. Você está se familiarizando agora com esse conceito de visão.
Aí você está entendendo sobre visão. E, independente da sua idade, das suas experiências, você nasceu com e para um propósito. Amém. Amém. Esse mesmo homem, ele diz uma coisa, que o pior fracasso da vida é você ser eficiente na coisa errada. Verdade. Mas nós estamos aqui para receber iluminação. Hoje você está sendo afogueado, despertado Amém. dentro de você, Amém. para entender, mesmo que as coisas estejam tudo fora do lugar, existe uma visão, um Amém. propósito para mim. E é Amém. isso que me dá combustível. Amém. Vai se ajeitar. Amém. Glória a Deus. Eu disse que a visão é maior que o visionário. Walt Disney morreu. A montanha-russa até hoje é sucesso. É. Walt Disney até hoje, E o ou melhor, a nome? Disneyland até hoje é sucesso. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, se não houvesse uma visão clara e o visionário morresse, como foi o caso dele, Já é. junto com ele iria a visão. É verdade. Se não houvesse uma visão clara, não haveria empreendimento de força, dinheiro, esforço, corporação, gente. Por quê? Porque sem visão o povo perece. Verdade. Isso é para as famílias também. Por isso que eu estou insistindo, em todas as áreas. Em todas as áreas. O que faz com que a gente tenha um espaço muito grande para distração. Ou melhor, vou reformular essa minha colocação. Se o espaço para distração na minha e na sua vida está aumentando a cada dia, é uma evidência de que a nossa visão está diminuindo a cada dia. Eu não estou falando sobre não poder se distrair, eu não estou falando sobre não poder, me ajude com a palavra, Ter lazer. lazer e outras. Não, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a ausência de disciplina. Eu estou falando sobre a ausência de intencionalidade. A palavra que a Bíblia usa muito comumente é diligência. Sim. Diligência é o contrário de negligência. Negligenciar é procrastinar, é fazer de qualquer jeito, é pegar leve. Quando nós pegamos leve, qual é a evidência? Estamos desprovidos de visão. Essa pessoa que eu estava ajudando ontem, ela não é crente. Ela nem entende essa linguagem, talvez. Mas é exatamente o que está acontecendo com ela. Amados, eu queria, isso não existe, essa é só a minha cabeça confabulando aqui. Eu queria ter um scanner de potencial, que mede potencial, para colocar sobre a minha vida e projetar ali. Aí depois colocar sobre a vida da Maristela e projetar ali. Colocar sobre cada um e projetar ali. O índice de potencial. O que é potencial? Alguém pode me dar uma definição? Potencial Potência, condição. é força inativa. Potencial é, como ela diz ali, condição. É potência. Quando a gente diz assim, fulano é potencialmente um cantor, é porque ele tem conhecimento para aquilo, ele tem Voz. voz para aquilo, Mas não canta. Capacidade. só que ele está trabalhando de, Pedreiro. não vou dizer pedreiro, Qualquer outra coisa. Não. tem Qualquer um outra coisa. empreiteiro aqui. Mas Mas os irmãos estão entendendo, amados? Potencial é você ter uma grandeza que foi colocada em você e a força que seria para externar aquilo está sendo aplicada em outra coisa. Potencial é força inativa. É verdade. Isso acontece muito com as mulheres. Amados, não é desonroso, nem é pecado, nem é das trevas você cuidar do seu marido, fazer almoço, faz parte do papel da mulher. Isso. Mas ela não nasceu para ser só isso. É verdade. E uma mulher cuidar da sua casa, honrosamente, cuidar da sua família, cuidar do seu marido, não a isenta de ter sonhos. Sim. Verdade. Não a isenta de ter plano, de produzir. Mas nós somos seres criados para produzir. Amém. Quando a gente não produz, a gente se sente... É verdade. Sim ou não? Sim. Quantos já foram ministrados aqui? Quantos estão percebendo que Deus está falando de forma bem pessoal aqui? Amém. Amados, eu queria lhe dizer que todas as vezes que eu tentei fazer algo deu certo. Mas não seria verdade. Eu queria lhe dizer que todas as portas que eu bati se abriram para mim.
mas não seria verdade. Eu queria lhe dizer que no dia que eu sofri um revés, eu demorei muito para sofrer outro. Mas não é verdade, não foi verdade, pelo menos comigo não. Às vezes acontece que você sofreu um revés aqui e quando você está se aproximando já sofreu outro. Isso é uma palavra, né? Não estou dizendo que você alimente o seu coração para esperar isso. Eu estou dizendo que são coisas naturais. E a única coisa que vai fazer com que a gente não perca o foco é ter uma visão. Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Vou dizer de novo. Onde você quer chegar? Tem que pensar nisso hoje. Amém. Temos que pensar nisso hoje. Que silêncio. Estão comigo, amados? Amém. Silêncio às vezes é bom, né, Luiz? Silêncio é a evidência de que nós estamos ponderando, pensando sobre as coisas. Na verdade, a Bíblia diz que na multidão de palavras não falta erro. Às vezes falar demais também é uma defesa. Às vezes fala tanto que é para as pessoas não localizar, que a gente está pisando fora, pisando na... Não no meu caso que eu estou pregando aqui, mas se você me vê falando mais do que o normal, estou querendo esconder alguma coisa. Fora do contexto de mensagem. Deixa ninguém nem falar. Porque de propósito Deus fez 2 orelhas e uma boca só. E a Bíblia diz, né? Já pensou a gente com 2 bocas? Era um caos. Por que 2 orelhas e uma boca só? A Bíblia diz, sede prontos a ouvir e tardios para falar. Você já ouviu outro adágio popular? Parece um versículo apócrifo, que a melhor defesa é o ataque. Quando você vê uma pessoa atacando demais, na verdade ela está se defendendo, ela está com medo. Esse ambiente aqui, amados, é um ambiente para descansar na paternidade. Amém. Ele não está nos Obrigado, avaliando, Pai. ele não está marcando um checklist de cada mancada que a gente deu. Ele está só apenas explorando a natureza que ele mesmo colocou dentro de nós. Obrigado, papai. Amém. Glória a Eu Deus. creio. E Salmo 46:10 vai dizer, ou Isaías 46:10 vai dizer assim: eu sou Deus e não há outro. Eu sou o Deus que faço o fim antes do começo. Na nossa cabeça natural a gente quase não entende isso. Mas é simples, o que ele está querendo dizer é: quando você nasceu já foi para cumprir algo que eu já tinha concluído sobre você. Glória a Deus. Muitas pessoas morrem sem concluir isso. Por quê? Porque passou a viver tanto pelo natural, e o natural é uma realidade. A gente não está dizendo aqui que não é uma realidade, que você vai entrar no guarda-roupa como se fosse Nárnia e vai sair. Não, não é disso que eu estou falando. É a decisão de viver pela visão e não pela vista. Amém. Sabe o que diz 2 Coríntios 4,16? Não atentando para as coisas que se veem. Isso. 4,18. Não atentando para as coisas que se veem. Só que no 16 ele diz: não desanimemos. Quando você junta um texto como outro, é Paulo fornecendo um princípio aqui. Existe uma possibilidade de nós humanos vivermos mantendo o ânimo. Sabe como é? Não atentando para as coisas que se veem. Isso é a maior declaração, mas que aquilo que é natural, que a realidade natural tem uma influência direta das trevas. Logo, acontece mais coisas ruins do que boas. Logo, se eu me permitir abalizar, moldar apenas aquilo que é natural, eu vou estar constantemente de cabeça baixa. Mas olha o socorro que Deus proveu para mim e para você. É verdade. Quando Deus fala sobre socorro, Ele diz: eleva os meus olhos. Não é baixo minha cabeça, não. Eleva os meus olhos. Aleluia. Para os montes, de onde me virá o socorro. O que ele está dizendo é: você acha que vai vir daqui do horizontal? Ele diz: meu socorro vem do Senhor. Aleluia. O meu também. Eu não sei o que seu pai, seu marido, seu amigo, seu sei lá o que, seu patrão, fez você pensar sobre você mesmo. Mas você quer saber o que Deus pensa sobre você? Deus acha que você tem tanto valor que quando Ele pensou em você, deu o que Ele tinha de melhor. Aleluia. Você percebe que o que a Bíblia diz foi que nós fomos comprados. E você paga por algo aquilo que você entende que ele vale. Ou melhor, alguém estabelece o preço daquilo, e se você quer aquilo, você vai pagar o que estão pedindo. É verdade. As trevas pediam alto pela minha e pela sua vida quando a gente rompeu com Deus na pessoa de Adão. Mas ele disse: eu quero de volta. O nome disso é redenção. Readquirir uma propriedade. Aleluia. E para que Deus fez isso comigo e com você? Para eu ser um religioso. Não vou fumar mais. Não fume, não é bom. Mas não foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para muito mais. Só para isso não.
Foi para devolver a nossa natureza. Aleluia. Foi para colocar dentro de mim e dentro de você um propósito. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, encerrando, pegando a deixa da comunidade Casa da Graça, essa igreja não nasceu para competir com outras igrejas. Essa igreja não nasceu porque tinha que existir mais uma, ou porque eu estava insatisfeito onde eu estava. Não, na verdade essa igreja nasceu como uma semente que caiu Amém. em meio de pedregulhos. Não, tá certo, né? Não, caiu em meio de pedregulhos, ela quase não. Mas era uma semente boa demais para ser sufocada. Aleluia. Obrigado, Deus. E apontou. Germinou, não cresceu, germinou, nasceu, vai crescer. Amém. Amém. Glória a Deus. Nasceu com uma visão. Grande. Que visão? Trazer luz. E fazer com que as pessoas entendam que o Evangelho é muito mais que religião. Aleluia. O Evangelho é muito mais que as regras, aquele conceito que nós aprendemos desde o começo, que o Evangelho é permissão e proibição. Isso pode, isso não pode. Não é isso. É verdade. O Evangelho é também um processo de restauração do plano original de Deus. Amém. Quando Adão pecou, que o homem foi separado de Deus, todos se tornaram, a Bíblia diz, destituídos da glória de Deus, destinados à ira. O sistema criou um padrão. O que é que vai levar as pessoas para o inferno? As pessoas dizem, o pecado. É isso que a Bíblia diz? Não, o que a Bíblia diz que o que vai levar as pessoas para o inferno é que elas se tornaram, por natureza, merecedores da ira. E porque por ter uma natureza merecedora da ira, elas vivem no pecado que as separam de Deus. E tem como salário a morte, que é... Quantos entenderam? Amém. O diabo misturou tudo e criou homens para fazer regras, não pode, não faça, não toque, e as pessoas se acostumaram com isso, e quando elas passam um tempo sem fazer isso, sem fazer aquilo, olha, estou bom, não estou fazendo mais isso, não estou fazendo mais aquilo. E às vezes nunca nasceram de novo, nunca tiveram sua natureza recriada, que é o que vai livrar da ira. Se eu passar a minha vida inteira sem interagir com pecados, isso vai me poupar de um monte de coisa, mas não vai me fazer salvo. Eu pensava que se eu não pecasse eu seria salvo. Aí você já ia para o inferno, porque não tem ninguém aqui que não peque. Sim ou não? Sim. Não é não pecar que vai nos levar para o céu. É receber o que Jesus fez, que muda a nossa natureza, que antes era destinada à ira. A Bíblia diz, éramos por natureza merecedores da ira. Não era por comportamento. É o carro na frente dos bois. O comportamento era por causa da natureza, e não a natureza por causa do É comportamento. verdade. Alô? Quantos Amém. entenderam? Amém. Então, amados, você precisa discernir essa visão, receber essa visão da comunidade Casa da Graça. É muito grande a visão da Casa da Graça, mas tudo que é grande começa pequeno. E a gente não pode dar passo em direção às coisas que Deus comunicou ao meu coração, sem antes as pessoas estarem crescendo nessa visão. E qual é o principal passo dessa visão? É o que a gente faz? É o que a gente tem que fazer? É as escolas que a gente tem que abrir? Não, isso é parte da visão. É o prédio que a gente tem que alugar? Não, isso é parte dessa visão. Qual é a principal coisa dessa visão? É as pessoas entenderem quem elas são em Cristo, o que quer dizer a obra da redenção, é elas entenderem a graça, o favor que fez chegar a mim e a você, aquilo que nunca a gente ia poder conseguir alcançar. É levantar pessoas entenderem que elas não estão aqui para competir, quem é a melhor e quem é a pior, e o meu grupinho tem esse e aquele costume que o seu não tem. Não foi para isso que a comunidade Casa da Graça nasceu. Nem foi para ser a melhor. Nem foi para competir, nem para reprovar nenhuma outra. Foi para plantar no coração das pessoas a palavra da verdade, que vai tirá-las da religiosidade e colocá-las em Cristo. Porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém. Agora, a visão promove a unidade.
Diga visão. Visão. Promove unidade. Unidade. Quando você entende a visão, aí você decide, na verdade eu faço parte disso. Na verdade isso é para mim. Eu não posso ignorar isso. Eu não posso tratar isso como uma coisa secundária. E a gente começa a desenvolver essa visão. Nós vamos ter aqui outro dia, até falei com a Marcela que podia ser hoje, mas tem que ser, tem muita coisa, e a gente não quer ser cansativo, ainda vamos botar fogo ali, fazer churrasco, glória a Deus. Amém. Mas nós vamos ter aqui o Vision Day, dia da visão, e nós vamos lhe mostrar como nasceu a Casa da Graça no meu coração. Não vai faltar oportunidade para as pessoas se compararem, para lhe forçar a se comparar também. Para fazer comparação, para que você diga, o meu é melhor, ali dentro. Não foi para isso que nós fomos chamados. Agora, mergulha nas verdades de Deus, deixa essas coisas lhe encherem a ponto de transbordar. Amém. Alguém já explicou que gargalhar é você estar tão cheio de alegria que transborda. E o que é que isso tem a ver com as coisas que eu estou falando? Que se a gente permitir que essa salvação, que essa realidade, elas nos enchem, uma hora ela vai transbordar. Aleluia. Amém. Eu não quero ser injusto aqui com ninguém, nem quero também puxar o saco de ninguém. Mas, amados, a gente olha e vê as pessoas onde essa mensagem está alcançando. Elas transbordam. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Se hoje você se identificar que você não é essa pessoa, aqui a gente não está para acusar, a gente está só mostrando onde você pode chegar. Amém. Permite. Se essa verdade lhe alcançar, não tenha dúvida, ela vai alcançar outros. Eu te pergunto, tem tocado na sua vida as coisas que Deus tem ministrado a minha? Amém. Então, porque embora a visão seja pessoal, ela não é restrita. Embora a visão seja pessoal, ela não é privada. Quem teve a visão da montanha-russa? Walt Disney. Quem se beneficiou dela? Todas as pessoas que acreditaram nela. A ponto de pagar passagem aérea e ainda o passaporte ali em Orlando. Estão comigo, amados? Essa visão, se você abraçá-la, ela vai lhe beneficiar. Com certeza. Ter clareza dessa visão, pastor, eu penso que nós somos corpo, né? Então, a crença de todos nós nessa visão, Faz a diferença. ela potencializa. Com certeza. Potencializa. E nós vamos andar, amados, e recebe isso com o teu coração. Amém. Nós vamos andar no trilho da humildade. Amém. Amém. Glória a Deus. Não permite nunca Amém. comparação. Não permite nunca soberba. Amém. A visão é uma, não é a. Amém. Está entendendo? Sim. A visão ela é específica. A visão é para um visionário. Consequentemente para um corpo. E quando eu digo que ela é uma e não é a, artigo definido, eu estou dizendo, nós não somos os únicos. Sim. Não somos os melhores nem os perfeitos. Mas nós vamos andar na visão que Deus nos deu. Isso. Amém. Isso vai abençoar você que está recebendo e vai transbordar para outros, vai potencializar. Amém. E Glória a quando Deus. você estiver em contato com outra visão, não é se comparar que você vai, é cooperar. Amém. Amém. Não é competir que você vai, Isso mesmo. é somar, se tiver espaço para isso. Quando se tem clareza da visão e crença nela, nosso poder de influência ele dobra. É verdade. Uma observação interessantíssima. A visão, que também pode ser chamada de propósito, que também pode ser chamada de sonho, ela tem que ser vista pelo coração, mas ela tem que ser crida. Amém. Crida. Ô, amado, você receba isso com o seu coração, porque eu vou parar de falar agora. O que faz a diferença entre uma pessoa e outra que está numa visão, debaixo de uma visão, é se ela crer naquilo. A expressão religiosa é crer. Então vamos usar uma religião bem natural. Acredite. Amém. Amém. Acreditarem promove empenho. Acreditar promove investimento. Sabe que para mim não é pesado nada, mas colocar qualquer fração financeira aqui, talvez diga porque é a igreja que você é pastor. Isso é uma visão natural. Não, a liberalidade é a expressão do crédito. A liberalidade é a expressão da fé. Amém. Amém. O contrário também é verdadeiro. Se você olha para uma coisa e você diz, eu não vou botar meu dinheiro aí. Trabalhei duro para ir. E não tem nada de errado nisso. Porque o foco não é o que é certo e o que é errado, é se você crer ou não naquilo. Exatamente, é isso mesmo.
Agora, se você crê, você investe. Amém. Esses dias, só para vocês, quando a gente fala de investir, não tem como não falar em finanças, né? Mas você sabe que nós somos muito claros com isso. E eu nunca lhe pedi nada, nem nunca vou lhe pedir. Porque se Deus não moveu o seu coração para fazer, amados, eu não tenho essa habilidade. Eu não sou melhor do que o Espírito Santo em nada, nem pretendo. Amém. Mas eu estava falando com outra pessoa, que é uma pessoa que tem acompanhado o meu ministério há muito tempo, que está bem longe de mim, geograficamente falando, mas ele não perde a oportunidade de dizer, e na outra mensagem ele deixou isso muito claro: Mário, você é meu mentor. E ele é uma pessoa que... Meu Deus, eu vou desligar. Eu acho. Desliga ali. Amém, amado? Seja abençoado. Aleluia.